uma entrevista muito especial. Vamos saber como anda a indústria das flores. Não da floricultura, que fica perto da sua casa, mas dos grandes produtores, principalmente de Olambra, aqui no interior de São Paulo, o centro da produção. Desemprego, poucas vendas, a criatividade soou mais alto. O que fez essa indústria, a das flores, passar quase impune a crise econômica provocada pela pandemia? É o que você vai saber nessa entrevista à Rádio Sonho, direto de Olambra. Nós vamos até Olambra, a capital brasileira das flores, conversar com o Renato Optis, que é o diretor do Instituto Brasileiro de Floricultura. E não é a floricultura da esquina da nossa casa, no nosso bairro, não. É a floricultura indústria, produtora de flores e plantas. Tudo bem, Renato? Prazer em recebê-lo aqui na Rádio Sonho. Tudo bem, sim, tudo em ordem. Bom, vamos lá. Como é que o setor de flores, Olambra principalmente, passa aí nessa pandemia? Olha, é uma montanha russa, eu diria, né? São altos e baixos desde o início da pandemia, já há um ano atrás, e até agora nós já passamos por diversas fases. Logo no começo foi muito complicado, né? Porque o que as pessoas resolveram fazer, ninguém saía de casa, todo mundo assustado, ninguém gastava dinheiro com nada, então muito menos com flores. Então aí nas primeiras semanas a gente chegou a ter prejuízos da ordem de 90%. E aí aos poucos a coisa foi retomando, né? O comércio pôde abrir aqui, várias floriculturas ou outros pontos de venda acharam maneiras diferentes de comercializar os produtos, né? Através da internet, através do delivery, de outros sistemas, e foram retomando. E acredite você e os seus ouvintes, aos poucos as pessoas ficando mais tempo em casa, depois trabalhando em home office ou tal, resolveram tornar o seu ambiente doméstico mais bonito, mais colorido, mais florido. Então passaram a consumir mais flores até do que eles consumiam antes. Interessante, né? Então gerou-se um novo hábito. E aí não só o mercado retomou, como ele até chegou a ser aquecido. É bastante interessante isso. É aquela história, né, Renato, de na crise você pensar uma oportunidade, né? Exatamente. Agora, a parte, por exemplo, de alguns tipos de flores que a gente chama de flores de corte, como as rosas, os lírios, alguns dos crisântemos e tal, que são usados muitos para fazer decoração de festas, esse setor sofreu bastante dessas flores. Porque como não pode fazer casamento, não pode fazer festa, não pode fazer evento, o setor dentro da grande floricultura, o setor da decoração, sofreu e ainda continua sofrendo muito. Porque sem essa possibilidade de demanda, essas flores acabam sobrando, né? Eu não sei qual é o percentual no tamanho do negócio de flores, mas, por incrível que pareça, a falta de velório também pode ter atingido o setor? Atingiu, muito boa sua colocação, sem dúvida nenhuma. Todas as novas regras, fazendo velórios muito curtos, né, em espaço de 1 hora e restringindo apenas alguns membros da família, afetou demais, porque a quantidade de coroas que foram solicitadas caiu drasticamente. Então, efetivamente, foi algo que afetou, sim. Tivemos quebra de empresas produtoras, Renato? Algumas de flores de corte, sim. Tivemos alguns casos onde realmente o produtor não teve condições ou chegou a quebrar, mudar de ramo, produzir outras coisas, ou chegou a diminuir muito a sua produção e, consequentemente, também o tamanho da sua equipe. E o índice de desemprego atingiu quanto o setor? Não foi tão grande assim, porque como a grande maioria das flores, que a gente chama de flores em vaso,
chegaram até a ter um aumento no seu consumo, e também outro tipo de plantas ornamentais, porque o setor é muito vasto, né? Então, se vende muita planta também sem flor para decoração de ambientes internos, né? Um vaso, hoje é muito comum você nas casas, nos escritórios, nos lugares ter assim vasos decorativos só com verde. E esse setor foi muito bem. Então, no cômputo geral, o desemprego não chegou a 5%, então é pouco mesmo. Qual é a perspectiva que vocês têm de retomada, inclusive com a maior festa das flores do Brasil, que aconteceria normalmente em setembro, né, Renato? Pois é, nós estamos agora nas vésperas do Dia das Mães, que é a data mais importante do ano para o setor. E, naturalmente, depois do baque do ano passado, todos os integrantes da cadeia, os produtores, os distribuidores e os pontos de venda no varejo, sejam floriculturas, garden centers, supermercados, o pessoal se adaptou e procurou criar situações para ter o produto para oferecer para o mercado. Então, a expectativa para o Dia das Mães, principalmente agora porque estão começando a diminuir as restrições de circulação, então as perspectivas são boas. Agora, com relação à questão dos eventos, né, das festas, isso realmente é um baque grande também, porque ainda não está 100% definido o que vai acontecer com a festa desse ano. Mas a apreensão é grande devido à proximidade da festa, cada mês que passa e sem ter toda a população vacinada, o receio é grande, né, de executar porque toda uma estrutura que tem que ser montada, né, e depois você eventualmente não ter permissão de poder realizar a festa ou não ter público. Então é um momento de apreensão grande, sim. Quais são os principais números do setor hoje? Produção, venda? Eu sei que o mercado interno é o maior consumidor, né? Sim, o mercado, de uma forma geral, dizer alguns números importantes. 96% de tudo que é produzido fica aqui no Brasil. As pessoas muitas vezes têm a impressão que o Brasil ainda exporta muitas flores, mas não. Grande parte fica no Brasil. O estado de São Paulo é o maior produtor. O estado de São Paulo ele representa 75% de tudo que é produzido e 50% do consumo, principalmente por questões de tradição, de poder de aquisição e de outras atividades. A gente tem hoje mais de 400 espécies de valor comercial e uma mudança também grande no perfil. A gente percebe claramente que algumas flores e plantas estão entrando bastante na moda. Por exemplo, hoje é muito comum as pessoas colecionarem cactos, pequenas suculentas, que são plantas de fácil manutenção, pequeno tamanho, e as pessoas até colecionam, trocam, etc. E muita gente também comprando e tendo em casa ervas aromáticas e medicinais. É uma mudança também, porque as pessoas acabam comprando, ficando mais em casa, cozinhando, cada um quer ter o seu hobby, né? E aí é legal ter o seu próprio vaso de salsinha, manjericão, cebolinha, até para temperar. Então, isso tudo é muito bom porque movimenta o mercado. Legal, foi um prazer enorme recebê-lo aqui, Renato Optis, diretor do Instituto Brasileiro de Floricultura, direto da capital nacional das flores, Olambra, e eu fico torcendo para a festa da primavera, a festa de setembro de Olambra, voltar a ser realizada. Boa sorte a vocês aí. Muito obrigado e um abraço também a você e aos seus ouvintes.